Diferente. Hoje a informação vai ser com o Lulu e o Lima Júnior aqui no estúdio. O Lima Júnior Você viu que nem experiência me chamar. vai conduzir aí uma entrevista com convidados especiais aqui, viu? Lima Júnior, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Júnior. Eu nem esperei ele me chamar, Lu, você viu só? Você tá apressado, né? Parece É isso, fominha. você tá apressado. Que bacana. Então a gente vai começar aqui, durante o Bom Demais de hoje, um assunto bem bacana, que é o projeto Climap, lá na FAIT, o projeto Clínica Jurídica Maria da Penha, né, Luciano? E é importante que todos estejam atentos, né, a essa entrevista. Nós vamos receber hoje aqui o professor Dr. Leonardo Mariozzi, que é especialista em Direito Penal, mestre em Direito e Processo Penal, enfim, e é o idealizador desse projeto. Nós estamos junto aqui também com os alunos, né, da FAIT, Paulo, o Benedito e a Gabriela. Mas a gente começa conversando com o professor Leonardo. Boa tarde, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente, disposto a falar sobre esse projeto bacana. E parabéns pela iniciativa. Poxa, a gente que agradece a oportunidade, agradece aos ouvintes da Clube FM por essa oportunidade de a gente falar sobre esse projeto que é tão importante para nós do curso de Direito da FAIT. E não só para o curso de Direito, né? Trata-se de um projeto multidisciplinar, então envolve outros cursos de graduação da FAIT também, envolve quase que a totalidade do corpo docente dos alunos de Direito da FAIT. Muito obrigado pela oportunidade. Você fica à vontade também para conversar, para falar sobre o assunto. O Luciano tem sempre muitas perguntas, né, Lu? É isso aí, mas pode começar você, depois a gente vai encaminhando aí. E se alguém que estiver nos ouvindo tiver alguma dúvida, pode mandar pelo 996724210. Isso. Bom, a gente começa falando sobre violência doméstica, né? O tema da conversa de hoje é violência doméstica. Agora, professor, o que exatamente é isso? Quais são os tipos de violência e como identificar cada um deles? Tá, essa pergunta é muito importante porque é necessário desmistificar essa questão da violência doméstica. Existe, né, 3 contextos em que a violência doméstica pode ser praticada. A violência doméstica ela existe no âmbito familiar, a violência doméstica existe no âmbito da coabitação e a violência doméstica existe também nas relações íntimas de afeto. Então a violência doméstica não se resume àquela agressão do marido contra a mulher apenas. Pode ser uma violência praticada no contexto em que as pessoas simplesmente coabitam, independente de qualquer parentesco ou independentemente de qualquer relação íntima de afeto. Pode ser uma violência caracterizada num relacionamento que já não se sustenta, num relacionamento que já terminou, o ex-namorado, o ex-marido. Então, essa é uma questão importante de desmistificar. E nós temos também 5 formas de violência. Então, a violência física é aquela que mais aparece, é a que mais é visível. Mas existem outras formas de violência, geralmente mais invisíveis e tão importantes quanto a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. São outras formas de violência, dentre elas também a violência sexual, que pode inclusive acontecer dentro do casamento. São essas 4 outras formas, além da violência doméstica, que também colocam a mulher numa condição de opressão. Professor Leonardo, existe algum estudo com relação a esse aspecto aqui na nossa cidade, aqui em Itapeva? Nós temos estudos, mas eles não são sistematizados, eles não estão ainda condensados de uma maneira teórica que possa esses estudos fomentarem políticas públicas. Inclusive, essa é uma das razões da existência do Climap. O Climap ele se funda em 3 pilares. O terceiro pilar é justamente a necessidade de compilar dados sobre a violência doméstica no nosso município, para criar uma espécie de mapa da violência doméstica que posteriormente possa subsidiar ações e políticas públicas, porque esses relatórios serão feitos ao final de cada semestre e entregues à Prefeitura Municipal, à Câmara dos Vereadores, à Secretaria de Segurança Pública. Então o nosso papel também é um papel sociológico de compilar esses dados da violência doméstica e tentar realizar um mapa da violência doméstica no nosso município. Bom, a lei vale apenas para agressão a partir do marido da vítima? Como é que... Não, como eu disse, né, existem 3 contextos de violência doméstica. Então, a violência familiar, né, ela está mais caracterizada e atrelada à violência que é praticada pelo marido, à violência que é praticada pelo pai contra a filha, pelo tio contra a sobrinha, pelo vô contra a neta.
Mas existem outros 3 contextos de violência. Então, numa relação em que as pessoas apenas coabitam, independente de qualquer relação afetiva ou de parentesco, como por exemplo acontece numa república estudantil, uma violência praticada entre moradores de uma república estudantil, um homem contra a mulher, e inclusive até mesmo de uma mulher contra outra mulher, está caracterizada a violência doméstica. Então é possível que haja do namorado contra a namorada, do ex-namorado contra a ex-namorada, enfim. E no caso daquela violência, aquela denúncia de violência, que não seja comprovada, que é difícil de comprovar, como que acontece? Essa questão probatória, ela realmente é uma questão delicada, mas a questão mais importante é que essas comunicações existam. Porque essa questão da violência é uma questão que coloca em xeque a segurança, né, das mulheres da nossa sociedade, nossas mães, nossas irmãs, nossas filhas, nossas sobrinhas, de modo que, sim, eventualmente haverá alguma violência que não será comprovada. Mas o principal é que a gente tem uma resposta pronta do poder público, né, para essas denúncias, ainda que eventualmente um caso ou outro escape à realidade. Isso também vale no caso se o agressor for uma mulher? No agressor mulher também, né? A jurisprudência ela vem entendendo que a mulher ela é vítima da violência doméstica, sendo o agressor homem ou mulher, desde que a vítima esteja num contexto de opressão, uma relação de poder, em que ela é a vulnerável naquela relação de poder. Então, mesmo que o violentador, né, o que se chama em direito de sujeito ativo da agressão, seja uma mulher, se a vítima é a mulher, a Lei Maria da Penha se aplica. Professor, depois de feita a queixa, né, pela vítima, qual seria o próximo passo após essa denúncia? E uma outra questão também, né? Todo mundo já ouviu dizer que muitas mulheres denunciam o parceiro, agressão física ou moral, enfim, não acontece nada após a denúncia. Isso é verdade? Então, a Lei Maria da Penha, ela mudou um pouco a realidade dessa segunda pergunta, né? Antes da Lei Maria da Penha, era muito comum que houvesse a denúncia e esse processo ele não tramitasse. Por quê? Porque no contexto dos crimes mais comuns no âmbito da violência doméstica, a ameaça, a lesão corporal leve, esses eram crimes em que se admitia que o agressor pagasse uma cesta básica, litros de leite, fizesse um acordo com a justiça e ficasse livre daquela acusação. Então era muito comum que essas denúncias acabassem, né, como se diz, não dessem em nada, né, não tivessem repercussões mais importantes. A Lei Maria da Penha, ela evita que isso aconteça. Então, toda a violência doméstica contra a mulher, seja ela caracterizadora de uma lesão leve, uma ameaça ou outras formas de violência, elas terão uma repercussão processual, inclusive independentemente da vontade da vítima. Uma vez comunicada essa violência, haverá uma repercussão processual. E em relação à primeira pergunta, né, o que acontece depois, né, dessa queixa, né, dessa informação, informar as autoridades sobre a violência que aconteceu. Depois que essa queixa chega ao conhecimento da autoridade policial, né, há todo um trâmite, né, relacionado via de regra ao inquérito policial, e ao final desse inquérito policial, esse procedimento de investigação é encaminhado ao Ministério Público, que tomará as providências, né? Ali haverá formalmente e tecnicamente a efetiva denúncia. Então, depois do inquérito policial finalizado, o Ministério Público faz uma denúncia ao Poder Judiciário para buscar a condenação daquele agressor, seja quais forem as formas de violência perpetradas. A Lei Maria da Penha também, ela se aplica a menor, por exemplo, ao adolescente, criança, adolescente, ou é só a pessoa adulta? Do ponto de vista da vítima ou do agressor? Não, dos dois. Isso. Do agressor, o agressor que é menor de idade, ele responde por um ato infracional que nada mais é do que um ato que, se ele fosse adulto, imputável, ele responderia como crime, né? Então os atos infracionais nada mais são do que atos definidos como crime. Então ele responde sim no contexto dos crimes eventualmente previstos pela Lei Maria da Penha. Em relação à vítima menor de idade, incide o ECA,
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um instituto protetivo, mas os tribunais têm reconhecido que a Lei Maria da Penha entra nesse microsistema de proteção das vítimas de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha se aplica tanto em relação ao agressor menor de idade, como em relação à vítima da violência doméstica. Ô, professor, caso não seja tomada nenhuma medida, né, por parte do poder público após feita uma queixa e continuar a persistir, né, a violência, o que a pessoa deve fazer? O ideal é que, né, e a gente espera, né, que as autoridades elas tomem as medidas cabíveis, fixação de medidas protetivas de urgência, sempre que forem relatados atos de agressão. Se eventualmente, em casos que nós entendemos que devam ser excepcionais, não houver essa medida, né, o poder público não toma essas medidas, é indispensável, é imprescindível que a vítima tome providências no sentido de comunicar às autoridades superiores, o Ministério Público, a delegacia seccional, o próprio juiz de direito em relação a uma eventual omissão do poder público. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha ela trouxe essa questão da violência doméstica para ser tratada como prioridade, principalmente no atendimento pelas autoridades policiais. A gente entende que aqui Itapeva, ainda que a gente esteja como um novo parceiro para tentar aprimorar o atendimento, mas aqui Itapeva, esses atendimentos eles são prestados pela autoridade policial. E no caso, qualquer pessoa pode denunciar uma agressão ou é só a vítima que pode fazer essa denúncia? Então, existe aquela máxima, né, popular de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e isso na realidade é uma grande inverdade, né? Nós não podemos nos omitir em relação a uma violência doméstica, né? Inclusive a gente estaria até eventualmente praticando um crime de omissão de socorro. Imagina que nós nos omitamos diante de uma agressão contra uma mulher na rua, enfim. A lei não quer que a gente haja como super-herói, né? A lei não espera que a gente seja, que vá confrontar o agressor, principalmente quando aquela situação possa nos representar um risco pessoal. Mas a lei diz que quando a gente não possa prestar o atendimento direto, nós temos a obrigação de realizar o atendimento indireto, qual seja, chamar o socorro da autoridade, acionar o socorro da autoridade. Então sim, né, a gente precisa de fato estar sempre atento, né? Então uma briga de vizinhos, uma briga na rua, uma agressão na rua, quando visualizada, e se você puder intervir sem risco pessoal, é o ideal que você faça. Se essa intervenção pessoal lhe representar um risco pessoal, você precisa acionar a autoridade pública. E no caso, se a vítima depende do marido, né, questão financeira, e o marido é afastado do lar, ou a pessoa sai de casa, ela pode pedir uma pensão? Pode, a Lei Maria da Penha, inclusive, determina como medidas de urgência que obrigam o próprio agressor a fixação de alimentos provisionais. Então, a gente sabe que isso é um drama social muito grande, que muitas vezes a chamada cifra negra dos crimes de violência contra a doméstica, que são aqueles números de violência que não chegam ao conhecimento da autoridade, ela se dá muito por conta da eventual dependência financeira que a vítima tem em relação ao agressor. Mas, sim, existem mecanismos de políticas públicas, inclusive, que tendem a atender a vítima para que não deixe a vítima sucumbir do ponto de vista social. Dentre essas medidas está a fixação de alimentos provisionais que devem ser pagos pelo agressor. Professor, no caso, qual a diferença entre buscar o CLIMAP e uma delegacia? Essa pergunta é excelente. É necessário que os eventuais atos de violência doméstica sejam comunicados à autoridade policial. É necessário que isso entre nas estatísticas públicas, entre nas estatísticas dos órgãos de repressão à criminalidade. Qual é o papel do CLIMAP? O CLIMAP é um projeto auxiliar, que é pautado em 3 pilares, como eu disse. O primeiro pilar do CLIMAP é a orientação jurídica, que muitas vezes a vítima não tem naquele atendimento ali na delegacia, que tende a ser um atendimento mais rápido, apenas do registro da ocorrência. Então, no CLIMAP, o primeiro ato desse projeto é orientar a vítima em relação a eventuais direitos que ela possa ter e buscar, sejam eles no sentido criminal, sejam eles no sentido civil, buscar inclusive um divórcio, uma medida patrimonial.
Um segundo pilar do projeto Climap é o atendimento multidisciplinar. Então, na FAIT nós temos diversos cursos de graduação, dentre eles o de psicologia, que é um parceiro do Climap. Então, se a vítima indicar que ela tem uma necessidade ou interesse de passar pelo atendimento psicológico, o Climap vai disponibilizar esse atendimento gratuito, né? E um terceiro pilar é aquele pilar da sociologia, da criminologia. Todos esses dados que nós conseguirmos captar por meio desses atendimentos, obviamente que são atendimentos sigilosos do ponto de vista da pessoa, da vítima, mas esses atendimentos vão depois subsidiar relatórios que podem motivar a adoção de políticas públicas pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores, pela Secretaria de Segurança Pública, para tentar romper com essa realidade da violência doméstica de um ponto de vista um pouco mais estruturado. Então, qual é a diferença? O Climap ele entra como um parceiro. É necessário que haja o boletim de ocorrência, que se busque a delegacia, mas o Climap é um projeto parceiro, um projeto de apoio. A gente entrou já falando sobre o Climap, né? Como é que surgiu? A gente sabe que o professor é o idealizador, né, desse projeto. Como que surgiu esse projeto? Na realidade, eu me baseei, né, para apresentar esse projeto à faculdade. Agradeço aqui a professora Simone, que é diretora da faculdade, a professora Vanessa, que é a coordenadora do curso de Direito, que deram a oportunidade de apresentação desse projeto. Mas esse projeto, ele é inspirado num projeto NUMAP, que é Núcleo Maria da Penha, da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Jacarezinho, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Então ali funciona um projeto bastante parecido, mas o nosso projeto, ele, por conta da gama de cursos que o nosso campus oferece, ele consegue até ser mais completo por conta desse atendimento multidisciplinar, da psicologia, da enfermagem, da odontologia. Então ele é inspirado num projeto que já existe na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, que foi onde eu cursei o mestrado. Que bacana, né, Lu? Pois é, Lino. E onde e quando que acontece esse atendimento? Os atendimentos, eles acontecem todas as sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, no Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da FAIT. Então é ali na FAIT, Núcleo de Prática Jurídica, você chegando pelo estacionamento principal, é o primeiro bloco, e ele acontece gratuitamente todas as sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Mas nós também estaremos levando, a partir das próximas semanas, esse atendimento remoto, principalmente com a parceria com a Prefeitura Municipal, que vai estar, na medida do possível, viabilizando e disponibilizando os espaços dos CRAS para que esses atendimentos sejam realizados aos sábados, e evidentemente que cada sábado num CRAS diferente, para que a gente possa levar esse atendimento presencial mais próximo da comunidade. A gente sabe que são situações em que as vítimas estão bastante vulnerabilizadas e sensibilizadas, e muitas vezes o simples deslocamento já é algo impeditivo, é algo que faz com que a vítima não se sinta estimulada a se dirigir até a faculdade. Então, de alguma maneira, a gente vai tentar, inclusive, levar esse atendimento para mais próximo da vítima. Esse atendimento é para acolher a vítima, então, no caso? Esse primeiro atendimento pelo curso de Direito é um atendimento de acolher e de orientar, do ponto de vista jurídico, né? E a gente conseguindo fazer esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento, a gente vai tentar identificar quais são as necessidades dessa vítima, inclusive direcionando aos próximos cursos, e principalmente, né, tomar as medidas jurídicas eventualmente cabíveis diante do caso concreto e fomentando políticas públicas por meio dos relatórios que serão realizados e elaborados ao final de cada semestre. Esse projeto já tem quanto tempo, professor? Esse projeto ele foi apresentado originalmente no começo de 2019, no final de 2019, perdoe. Infelizmente nós tivemos, né, a pandemia, e por conta da pandemia esse projeto ele não conseguiu se instrumentalizar no próximo ano. Então, no começo de 2022, nós retomamos esse projeto com a capacitação, principalmente do primeiro período de Direito do curso da FAIT. Os alunos estão aqui comigo, inclusive, né, a parte dos alunos que participam
desse projeto. E eles estão, assim, do ponto de vista técnico, capacitados para dar essa orientação jurídica às vítimas da violência doméstica. Então, nós estamos agora numa fase da implementação dos atendimentos e chegaremos até um ponto, né, a ideia é que esse projeto ele avance para o sentido de que a maior parte dos cursos da FAIT também tenham um envolvimento nesse projeto, como se trata de um projeto multidisciplinar. Como no começo o senhor falou, vários tipos de agressão, né, de violência. A gente aborda mais a doméstica, que é a mais conhecida. Mas independente do tipo de violência, vocês acolhem a mesma coisa. Sim, sim. Porque nós estamos ali prestando esse atendimento jurídico para as formas de violência descritas na Lei Maria da Penha. É a violência física, a violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. Essas são as 5 formas de violências previstas na lei e todas elas podem ser levadas, né, para o CLIMAP, que os profissionais do CLIMAP, os profissionais do Núcleo de Prática Jurídica, eles vão de alguma maneira analisar aquela situação do ponto de vista jurídico e tomar as medidas cabíveis. E para entrar em contato com a faculdade, com o CLIMAP, tem um telefone, como é que faz? Tem o telefone da instituição, que é o 3526-8888, né, e pedir para falar no setor do Núcleo de Práticas Jurídicas, né, 3526-8888. Esse é o telefone que direciona para o Núcleo de Práticas Jurídicas. E nós também temos as redes sociais, que atendemos inclusive no direct, né, @ClimapFait, tanto no Instagram como no Facebook. Facilita muito. ClimapFait. Então, para tirar as dúvidas, de repente a pessoa que está passando uma violência, pode entrar em contato com vocês, vai ter todo o suporte da equipe. Com certeza, né? Nós esperamos poder ajudar, estar prontos para auxiliar, porque nós sabemos que é um drama social que afeta a nossa cidade, principalmente depois desse período da pandemia, em que os números da violência doméstica, infelizmente, cresceram bastante. Inclusive na pandemia, né? Durante a pandemia aumentou muito esses casos, né? Sem dúvida, né? E a gente sabe também que por conta da pandemia as restrições que aconteceram, as pessoas ficaram mais em casa, muitas pessoas perderam o emprego, muitas vezes isso diminuiu inclusive a taxa de comunicação desses delitos, que as vítimas estariam, né, em vigilância, vamos dizer assim, constante do próprio agressor. Então, nós temos que esses dados sobre a violência doméstica, eles são tratados por institutos muito sérios, institutos ligados à pesquisa da violência urbana, da violência no nosso país. Então, a gente vai ter esses dados um pouco mais compilados nos próximos anos, 2023, 2024. Mas os especialistas infelizmente tem prognósticos muito graves e muito preocupantes em relação ao fenômeno da violência doméstica no período da pandemia. E isso acontece em todas as camadas da sociedade, né, professor? Perfeito. A violência doméstica, ela não escolhe classe social, não escolhe bairro. Por isso que o terceiro pilar desse projeto é um pilar que tende a viabilizar o estabelecimento de um mapa da violência doméstica no nosso município. Por que esse mapa seria importante? Porque pelos estudos, né, os estudos dos técnicos em relação à violência doméstica, a questão social é um fator muito importante em relação à incidência dos delitos. Então, quando nós pudermos estabelecer um mapa da violência, entender aonde essa violência acontece, para mais ou para menos, ela incide mais ou menos, né, em maior ou menor escala, nós poderemos fomentar as políticas públicas, devolver esse relatório para o poder público para que ele tome medidas de política pública, instalação, escola, creche, o que falta naquela comunidade, será que falta transporte público, será que falta uma escola, será que falta pavimentação, a gente não sabe o que acontece em cada setor da sociedade que eventualmente, por menos que a gente espera, possa eventualmente contribuir com o fenômeno da violência. Professor Leonardo, a gente agradece, né, a presença do professor e dos alunos. Vamos dar uma boa tarde para os alunos também do curso de Direito. É o Paulo, né? Que faz parte desse projeto. Parabéns. Perfeito. Tá. Agradeço a possibilidade aqui, né, de todos.
Um lembrete apenas é que amanhã nós estaremos na praça de eventos também, já fazendo os atendimentos. Tá? Então, bacana. Eventualmente o Climap faz algumas incursões na cidade, provavelmente alguém já viu uma tenda da FAIT ali na Praça Anchieta. Agora estamos fazendo de forma itinerante. Estamos indo amanhã então para a praça de eventos, das 10 ao meio-dia, estaremos lá. Qualquer pessoa que esteja passando, queira falar, queira saber sobre alguma coisa, né? Você pode não estar sofrendo diretamente a violência, mas tem dúvidas, tem aquela amiga, aquela conhecida que sofre um relacionamento aparentemente abusivo, pode chegar lá e conversa com a gente, sabe? Toda a informação é muito importante. Serão orientados. Serão orientados. Muito bem. O Benedito também vai saudar aqui o pessoal, os nossos ouvintes, também faz parte desse projeto. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é essa experiência, Benedito? Pra gente é fantástico, porque assim, é um assunto sério e pra gente que está estudando é um laboratório, né? É gratificante ao mesmo tempo que você está aprendendo, você também está podendo contribuir de alguma forma, né, na sociedade. Quando o projeto, eu vinha de um outro projeto, quando esse projeto apareceu, eu já fiquei encantado, achei que é bacana e vou fazer de tudo também para ajudar e de contrapartida a gente também ganha, né? Sim. É verdade. E é a nossa querida Gabriela, que está aqui também com a gente, que faz parte desse projeto. Aliás, ela é quem deu o pontapé inicial para essa entrevista, né? Exatamente. Seja bem-vinda. Fala para a gente dessa experiência, né? De poder estar colaborando com a população e justamente aquelas que mais sofrem, né, Luciana? Primeiramente, boa tarde e queria agradecer o espaço que vocês estão oferecendo para a gente. Está divulgando o nosso projeto, que é um projeto espetacular e de muita importância para trazer informação para todos, né? Não só para as mulheres, mas para todos. E do que significa a Lei Maria da Penha, que infelizmente o nosso município, não só o município, mas a região toda, tem muita desinformação em relação a isso. E é muito importante esse projeto para a gente estar trazendo as informações e dando auxílio a todas as vítimas. Tá certo, muito obrigado. Mais uma vez, a gente deixa os microfones à disposição do professor Leonardo para falar algo mais que não tenha sido dito aqui sobre o Climap. Não, poxa, eu só preciso agradecer mesmo esse espaço, né, como já foi dito, agradecer essa oportunidade de levar conhecimento à nossa população, né, e, mais uma vez, nos colocar à disposição para eventuais dúvidas, né, esclarecimento de eventuais dúvidas, né, reforçar que amanhã estaremos das 10 ao meio-dia na Praça de Eventos para conversar, para dar alguma orientação e reforçar novamente, né, as redes sociais, @ClimapFAIT no Instagram e no Facebook. A gente responde no DM, lá no direct também, pode nos contatar. Muito obrigado e boa tarde a todos os ouvintes e à equipe da Clube. Muito obrigado. E que as vítimas não se oprimam, né, e não se sintam envergonhadas, né, em procurar ajuda e denunciar a agressão que vem sofrendo, né? Com certeza. É sempre necessário repetir que a culpa nunca é da vítima. Tá certo, muito obrigado. Um grande abraço a toda a equipe da FAIT, né, Luciano Santos? E o nosso querido Júnior Medeiros, que vai dar prosseguimento aqui no Sextou da Clube, né, Júnior? Com Obrigado pelo certeza. espaço. Boa tarde, Lima. Boa tarde ao Luciano, que daqui a pouquinho vai voltar, né? Trabalhar de novo. Já tem mais correria. Um abraço para os doutores aí e parabéns pelo trabalho de vocês, viu?